Mais 4 minutos. Eu sou pontual, né? Virginiano tem esse problema, sofre com pontualidade. E ganhar umas- é, Hoje a gente vai falar sobre suplementação oral. E vocês podem estar se perguntando, mas o curso é de suplementação injetável. Como é que eu vou falar de suplementação oral? É muito importante a gente ter essa noção de suplementação oral. Muitas pacientes não podem, por vezes, por questões financeiras ou por disponibilidade de tempo, fazer a suplementação injetável. Muitas também não gostam, não aceitam, não querem. E a gente precisa ter uma outra opção para nossas pacientes, para a gente não deixar que elas fiquem desassistidas. E é muito importante também a gente entender um pouco do racional dessa suplementação. Eu queria também falar para vocês que às vezes a gente inicia um tratamento injetável, mas a gente pode tentar fazer a manutenção por via oral, né? Então, eu sou graduada pela Universidade Federal do Ceará, vocês já me conhecem, sou graduada em clínica médica e endocrinologia, pós-graduada também em nutrologia e sou endocrinologista do Centro Eva. Não é de hoje que a humanidade tenta encontrar o poder das ervas para curar as patologias. Há muitos anos o ser humano sabe desse poder, tenta identificar essas substâncias e tenta encontrar uma forma de utilizá-las, né? Então, como foi que isso surgiu? A constatação de que dietas ricas em vegetais, como a das populações mediterrâneas, o uso do chá verde pela população asiática, o alto consumo de vinho tinto pelos franceses, se observar que isso reduz o risco de doenças crônicas, impulsionou pesquisas que identificaram substâncias nutrientes e não nutrientes atuantes em alvos fisiológicos específicos, e que dessa forma interferem nos processos patogênicos dessas doenças. Então, a utilização de plantas medicinais e fitoterápicos com finalidade profilática, curativa e paliativa foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde na Conferência de Alma-Ata desde 1978. Na ocasião, a organização reconheceu a medicina tradicional como um importante recurso terapêutico para grande parcela da população mundial. No Brasil, a fitoterapia foi inserida na realidade do SUS, sobretudo no âmbito da atenção primária, a partir de 2006, ano da publicação da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Então, a gente consegue ver que a gente tem uma estrutura legal para prescrição de fitoterápicos, né? E o que que a gente quer com isso? A gente quer favorecer cada vez mais o tratamento das nossas pacientes, fornecer a elas novas oportunidades, novas substâncias. E para falar de patologia feminina, a gente sabe que muitas patologias femininas podem ser melhoradas com a suplementação, com o uso dos fitoterápicos, com o uso de nutrientes, né? As principais e as mais comuns no nosso consultório são a SOP, a endometriose, a infertilidade, as pacientes que chegam com queixa de fadiga, depressão e insônia, né? Quem não recebe essas pacientes todo dia no consultório, né? Com queda de cabelo, com unha fraca, então, a gente tentou trazer para vocês hoje não só a fundamentação científica para a prescrição de determinadas substâncias, mas também a nossa prática do dia a dia do consultório, de uma forma prática, com a sugestão de algumas formulações. Eu utilizei principalmente esses dois artigos que eu já compartilhei com vocês nos grupos. Então, assim, vale a pena dar uma lida para que a gente possa realmente entender o que que a gente está fazendo, né? A SOP, a gente sabe, ela é muito comum no consultório do endocrinologista, também do ginecologista, e pode se manifestar de várias formas. A gente sabe que existem os distúrbios menstruais, a hiperinsulinemia, o hirsutismo, a infertilidade, a intolerância à glicose, o diabetes tipo 2, a obesidade, a síndrome metabólica. Existe um risco muito aumentado para doenças cardiovasculares, aumento da chance de câncer de endométrio, ansiedade, apneia obstrutiva do sono e alterações do perfil lipídico. E a hiperinsulinemia é o principal fator fisiopatológico da SOP. A gente sabe que a insulina tem uma similaridade de ação com o receptor do LH, e essa capacidade que a insulina tem de se ligar no receptor de LH faz com que existam uma série de alterações hormonais decorrentes dessa possibilidade.
Na SOP, na fisiopatologia da SOP, existe uma alteração da pulsatilidade do GNRH. Essa alteração da pulsatilidade faz com que haja um aumento da produção de LH. O LH se liga, portanto, ao seu receptor, favorecendo a formação dos andrógenos. A insulina é capaz de se ligar nos receptores e reduzir a produção de SHBG. Quando ocorre essa diminuição do SHBG, ocorre, portanto, a quantidade maior de hormônios livres, a quantidade maior de andrógenos livres, o que contribui para as manifestações clínicas da SOP. Então, foram avaliados uma série de antioxidantes, considerando que a SOP é uma patologia que não tem uma causa definida e que pode trazer uma série de alterações metabólicas, foi feito estudos com aquelas substâncias que a gente já conhece. O homem, sabendo que existe um potencial para melhora e cura, ou talvez controle de algumas patologias, começou a estudar a ação de vitaminas, por exemplo, na SOP. E esse artigo mostra que a vitamina A, pelo seu papel antioxidante, ajuda na maturação nuclear do ósseo e inibe a apoptose das células do cúmulo nas pacientes com SOP. As vitaminas do complexo B, a maioria dos estudos se concentra em vitaminas B6, B12 e ácido fólico nesse grupo, devido ao papel crescente da homocisteína na SOP. E a gente sabe que existe um estado de hipercoagulabilidade, o aumento das doenças cardiovasculares. Então, foi observado que aquelas pacientes que tinham níveis aumentados de homocisteína tinham também níveis mais aumentados, já com relação positiva entre a resistência insulínica e os níveis elevados de homocisteína. Portanto, quando eu corrijo as deficiências de vitamina B6, B9, B12, a gente viu naquela aula passada de nutrologia conceitual, eu consigo, portanto, diminuir os níveis de homocisteína e, dessa forma, diminuir, portanto, os riscos cardiometabólicos. Né? Uma outra substância que é extremamente utilizada na SOP, e a gente sabe por quê, é o inositol. Ora, se a hiperinsulinemia é a principal alteração que existe na SOP, ou a medicação ou uma substância que venha a atuar nesse fator vai contribuir, portanto, de forma positiva no controle da patologia. Então, os metabólitos derivados do inositol têm papéis essenciais na sensibilidade à insulina, como segundos mensageiros, na síntese lipídica, na transdução de sinal, na maturação ocitária, na orogênese, na morfogênese celular e na organização do citoesqueleto. Então, o tratamento combinado de isômeros de inositol, como milinositol, dequirinositol, deve ser aplicado em uma determinada proporção, que é conhecida como proporção fisiológica plasmática de 40:1. Então, em algumas formulações, vocês podem encontrar a prescrição de milinositol e de dequirinositol para o controle da hiperinsulinemia nas pacientes com SOP. Nessa revisão, a gente observa, portanto, quais são as inúmeras respostas metabólicas favoráveis que o uso do inositol pode trazer nas pacientes com ovário policístico. Como, por exemplo, esse estudo aqui mostrou a diminuição dos níveis de triglicerídeo, a diminuição da pressão diastólica, a diminuição dos níveis de SDHA, o aumento do SHBG, a melhora da resistência insulínica, a melhor taxa de ovulação, a perda de peso, a maturação folicular e inúmeras outras melhorias que podem aparecer aqui e vocês conseguem ver nesse resumo dos inúmeros artigos publicados. A vitamina D é uma vitamina essencial, a gente sabe, para o crescimento esquelético, regulação e síntese de serotonina, densidade mineral óssea, saúde bucal e inúmeras outras funções, né? Então, o mecanismo molecular entre a suplementação de vitamina D e a melhora da SOP é atualmente desconhecido. No entanto, um relatório recente afirmou que o tratamento de reposição de vitamina D3 em mulheres com SOP melhorou alguns parâmetros bioquímicos, aumentando a quantidade de receptor solúvel das extremidades glicosiladas avançadas, que são aqueles produtos decorrentes do excesso de glicose no organismo, que causam aquela oxidação, como a gente viu na aula passada. Então, a reposição de vitamina D em mulheres com SOP melhora a quantidade desses eixos, né? E a vitamina D inibe, portanto, o progresso inflamatório na patogênese da SOP. A vitamina E é uma vitamina lipossolúvel, nós sabemos, eliminadora de radicais livres, que regula o equilíbrio entre os sistemas antioxidante e oxidante.
Além disso, novas evidências confirmaram que a vitamina E pode melhorar a espessura do endométrio em mulheres com infertilidade inexplicável, e os efeitos foram atribuídos aos seus efeitos anticoagulantes e antioxidantes. Além disso, o cotratamento de coenzima Q10 e vitamina E por 8 semanas em pacientes com SOP proporcionou melhora nas concentrações de SHBG. Outro estudo mostrou que a co-suplementação de vitamina E e ácidos graxos ômega 3 em mulheres com SOP por 12 semanas proporcionou melhora significativa nos níveis de resistência insulínica e andrógenos. O ALA é o eliminador de radicais livres, um cofator essencial no ciclo ácido cítrico e um agente regulador do peso corporal. O estudo mostrou, no tratamento de curto prazo da SOP, que houve uma melhora, portanto, dessas manifestações, com melhoras reprodutivas, melhora no ciclo menstrual, diminuição do número de cistos ovarianos e melhora nos níveis de progesterona, mostrando, portanto, que houve um aumento da ovulação. Metabolicamente, houve uma melhora significativa da resistência insulínica nos indivíduos com SOP e o metabolismo lipídico prejudicado foi significativamente melhorado. A L-carnitina é um composto de amônio quaternário encontrado no metabolismo de ácidos graxos, com melhores mecanismos de estresse oxidativo e metabolismo da glicose. De acordo com o estudo clínico, mulheres não obesas com SOP diminuíram significativamente os níveis séricos de L-carnitina total quando comparadas com mulheres saudáveis. Quando a gente passa para os minerais, nós conseguimos observar melhora, tanto na atividade do ovo, quanto na maturação do ósseo, quanto regulação da divisão celular em ósseos de mamíferos, quando a gente faz a suplementação de cálcio e vitamina D também. O cromo, além do cálcio, é um mineral essencial que tem um papel no metabolismo dos carboidratos e lipídios. É muito comum a prescrição de picolinato de cromo em pacientes com SOP. Ele tem sido amplamente estudado no tratamento da hiperglicemia, também nas pacientes que têm excesso de fome, a gente às vezes associa também o picolinato de cromo, porque ele tem uma ação na hiperglicemia. Os pacientes com diabetes tipo 2, né? Porque a deficiência de cromo leva a distúrbios na homeostase da glicose e na resistência insulínica. O magnésio é outro mineral que tem ações intracelulares mais predominantes, e essa propriedade fornece proteção para os neurônios contra a morte celular. Portanto, a suplementação de magnésio é usada geralmente em distúrbios neurológicos, incluindo doenças relacionadas à depressão, patologias que podem estar presentes na SOP. A gente sabe que as pacientes com SOP têm tendência maior a desenvolver depressão. O selênio também é um elemento essencial, eficaz contra o estresse oxidativo e é necessário para o desenvolvimento gonadal embrionário e função do metabolismo de lipídios, carboidratos e proteínas dos tecidos reprodutivos, que é responsável pela função de mais de 300 enzimas. O zinco também desempenha um papel crucial no metabolismo da insulina, incluindo a síntese, armazenamento, secreção, integridade conformacional, função e ação da insulina. E também os íons de zinco produzem um efeito semelhante à insulina. Então, é muito importante, não só na paciente com SOP, mas nas pacientes diabéticas, a gente ter atenção ao zinco. Por esse motivo, a insuficiência de zinco dá origem, portanto, a diabetes, obesidade, intolerância à glicose, dislipidemia, hiperglicemia e hipertrigliceridemia. A melatonina é um hormônio neuroendócrino secretado pela glândula pineal, que desempenha um papel central na regulação do ritmo circadiano. Altas concentrações de melatonina foram encontradas no fluido folicular, o que afeta os processos fisiológicos nos ovários, como foliculogênese, atresia folicular, ovulação, esclerogênese nas células da teca e formação do corpo lúteo. Então, muitas vezes, as pacientes que a gente prescreve melatonina, as pacientes com SOP, ela fala, doutora, mas eu não tenho problema de sono. Não é só a questão do sono, é a questão da capacidade antioxidante que a melatonina tem e essa capacidade que ela tem de influenciar de forma positiva a ovulação. Então, a suplementação de melatonina em baixa concentração ajuda, portanto, na maturação nuclear dos oócitos in vitro. O NAC é outra substância que a gente também prescreve para nossos pacientes com SOP, a forma acilada do aminoácido L-cisteína e também um dos precursores da glutationa. Nós vimos na aula anterior que a glutationa é a maior substância antioxidante que a gente tem e, portanto, o seu efeito para os oócitos e melhora da resistência insulínica é inegável. O ômega 3, então, a gente sabe também que reduz o estresse oxidativo, diminui a hipertensão, melhora os níveis lipídicos e a atividade anti-inflamatória e tem um papel potencial contra o risco de doença cardiovascular.
Estudos mostraram que diferentes doses de ômega 3 em cultura de células a granulosa resultaram em maior expressão do fator de crescimento de insulina e menor expressão da COX-2. Nesse outro resumo, que também é retirado daquele artigo, a gente vê que a suplementação de ômega 3 em mulheres com SOP proporcionou uma melhora dos níveis de ácido graxos, uma melhora dos corpos cetônicos, uma diminuição do perfil lipídico heterogênico, diminuiu a biodisponibilidade plasmática da testosterona, aumentou os níveis de adiponectina, que é um hormônio produzido pelas células gordurosas, e causou uma série de melhoras também na resistência insulínica, na diminuição dos níveis de LH e de testosterona, com aumento dos níveis de SHBG. Então, a gente consegue, através de uma revisão de literatura, de evidências científicas, mostrar a importância da suplementação, não só do ômega 3, mas dessas outras substâncias que eu citei nas pacientes com SOP. A cúrcuma é outro alimento, é outro produto que é extremamente utilizado, é um condimento, né, nas pacientes que têm doenças inflamatórias, não só na SOP, mas em outras patologias também. A gente sabe que em algumas patologias, inclusive ortopédicas, as pacientes também têm resposta ao uso da cúrcuma pelo seu grande potencial anti-inflamatório. Esse estudo aqui mostrou exatamente isso, que as pacientes que tiveram o uso da cúrcuma tiveram melhora da sensibilidade da insulina, com a acentuação da atividade das enzimas com propriedades antioxidantes, e após a intervenção que foi feita nessa dose de 500 miligramas de 12 em 12 horas, durante aquele período anterior. Outro ensaio clínico também mostrou, na verdade era esse aqui, 500 miligramas de curcumina durante 12 semanas. Esse estudo mostrou que essa suplementação para esses pacientes com SOP mostrou uma melhora do IMC, além de reduzir significativamente a glicemia em jejum, a insulina sérica e a resistência insulínica. É claro que não é toda paciente que vai ter uma resposta favorável a todos os suplementos. Por exemplo, algumas pacientes podem ter algumas alterações gástricas com o uso da curcumina. Então, muitas vezes nós vamos precisar adaptar as doses ou escolher a paciente correta para o uso de cada um desses suplementos, né? Também foi observada uma redução significativa no colesterol LDL, com aumento dos níveis de HDL, quando comparado ao grupo controle naquelas pacientes que fizeram o uso da curcumina. Aí eu gostaria de citar também de forma resumida que em alguns pacientes a gente pode usar também os probióticos, os bioflavonoides, né? E essa parte geralmente eu deixo muito com Isis para ela cuidar mais essa questão intestinal, mas é importante que vocês saibam que existem sim alguns probióticos que vão ter efeitos benéficos nas pacientes com SOP. Então, de forma reduzida, nós podemos ver aqui de forma resumida as inúmeras funções dos inúmeros antioxidantes nas nossas pacientes que têm SOP. Por exemplo, a suplementação com vitamina E, com bioflavonoides, com selênio, com NAC, com melatonina, melhora o estresse oxidativo. As pacientes que têm hiperinsulinemia podem fazer uso do inositol, do ALA, da carnitina, do cálcio, do cromo, do magnésio, do zinco, do selênio, do ômega 3, porque isso vai fazer com que haja uma melhora da resistência insulínica. Nas pacientes que têm hiperandrogenismo, a importância do inositol, da carnitina, do NAC, do ômega 3, e naquelas pacientes com níveis elevados de homocisteína, que, portanto, têm um aumento do risco cardiovascular, a suplementação com B6, B12 e ácido fólico mostra uma melhora dessa possibilidade, né? A resistência insulínica também pode ser influenciada pelo cálcio, pelo cúmulo, pelos bioflavonoides, e também a vitamina D, o NAC, os probióticos, magnésio, selênio e zinco vão ter um efeito positivo também nessas pacientes. Portanto, nós, ao longo do nosso tempo de consultório, a gente foi desenvolvendo essas fórmulas. Então, a gente tem hoje, nas nossas pacientes com SOP, uma prescrição padrão, digamos assim. É lógico que a gente adapta para cada paciente uma determinada realidade. Para alguns pacientes que eu acho que determinada substância não seria interessante, eu não coloco. Então, a gente faz suplementação com metilcobalamina, com metilfolato, com peridoxina, com tiamina, com niacinamida, com curcumina, piperina, resveratrol. Essas são as doses que a gente utiliza. A berberina, a vitamina C, pelo seu potencial antioxidante, a melatonina, o mioinositol, né? O ômega 3,
a vitamina D, e tudo isso a gente viu que tem um embasamento científico, né? Então, aqui tem uma outra sugestão de fórmula para resistência insulínica, que a gente utiliza também, que é o picolinato de cromo, a vitamina B2, a vitamina B5, a B6, a vitamina C, o zinco e a faseolamina, que é um composto que diminui a absorção dos carboidratos a nível intestinal. Uma outra sugestão aqui também, que é a mormódica carantia, né, que é um outro extrato também que melhora a resistência insulínica. A canela, também é outra que a gente pode utilizar. E a gente costuma também fazer para algumas pacientes essas cápsulas vegetais para melhorar a resistência insulínica, especialmente naquelas pacientes que têm níveis muito elevados de insulina. Falando um pouquinho agora da endometriose, que é outra patologia muito comum no nosso consultório, a gente sabe que a endometriose é uma doença crônica, que muitas mulheres sofrem com essa patologia, que não é nem sempre a gente tem uma paciente com endometriose que seja de fácil diagnóstico, às vezes ela tem, assim, só uma queixa de dor, e você vai investigar, fazer o exame de endometriose profunda, e você acaba descobrindo que aquela paciente tinha aquela patologia há muito tempo. Zu costuma diagnosticar muito endometriose profunda nas pacientes dela com infertilidade, que chegam para ela com infertilidade de causa não definida, ela vai investigar melhor e acaba encontrando endometriose. Então, a gente vai ter muita aula ainda sobre esse tema, mas na nossa prática, a gente costuma usar muito a curcumina. Ela tem essa capacidade de ser anti-inflamatória também, né, na endometriose, por conta da inibição que ela faz do TNF-alfa, da COX-2 e do IL-6. Ela também tem essa capacidade de inibir as células endometriais a partir da redução da produção de estradiol. Diminui também a inflamação, a invasão e a questão da angiogênese das lesões endometriais. Então, a gente tem um uso muito longo, assim, um uso muito habitual da cúrcuma. Estudos recentes também demonstram que a curcumina pode inibir a secreção das quimiocinas, toxinas pró-inflamatórias e pró-angiogênicas, e pode estimular a produção de L10 e interleucina 12, que tem propriedades anti-inflamatórias. Outra substância que a gente usa também, o EGCG, hoje talvez um pouco menos, que é uma catequina, que também tem essa capacidade de causar morte de células epiteliais endometriais e inibir efetivamente a proliferação celular de células do estroma endometriótico, com potente efeito anticancerígeno, que pode apresentar um agente antiogênico para o endométrio. Então, é outra substância que, por vezes, a gente também utiliza nas pacientes com endometriose. O resveratrol é um suplemento polifenólico natural encontrado em uvas, nozes, cacau, amora e mirtilo, e suas propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, anticâncer e cardioprotetoras são reconhecidas. A suplementação com resveratrol tem mostrado efeito significativo na redução dos níveis de testosterona, LH e DEA, e também tem uma ação na SOP, não só na endometriose, mas também na SOP. Então, a forma que a gente costuma ter para as nossas pacientes com endometriose do nosso consultório, que está no nosso sistema, é essa que eu compartilho com vocês agora. A gente coloca a curcumina, a piperina, o EPGC, que foi aquele que eu falei, né? Logo depois a cúrcuma, o Resvitec, a gente antes usava o resveratrol, mas agora como a gente tem essa molécula um pouco mais evoluída, que é o Resvitec, a gente mudou um pouquinho a fórmula e coloca também o Resvitec, o Picnogenol, que é um antioxidante, a melatonina, essa dose varia. Alguns pacientes a gente faz 2, outros a gente faz 5, isso é muito individualizado. E o ALA também, e o NAC, pelo seu potencial também inflamatório. Bom, já na infertilidade, vocês vão ter aula só sobre infertilidade, mas a gente tem essa formulinha também que a gente está usando, que é com coenzima Q10 ou Maxolver, pela capacidade também inflamatória, a maca peruana, porque parece que a maca recruta mais oócitos, então ela também é utilizada, a L-carnitina, o Resvitec, a quercetina, o zinco, vocês sabem já por quê, né? A metilcobalamina e todas as outras vitaminas do complexo B. O magnésio também a gente utiliza, portanto, nas pacientes com infertilidade, o ALA, o NAC, e a gente geralmente faz cápsulas gastroresistentes. Faz também vitamina C, melatonina e ômega 3, e vocês conseguiram agora visualizar por quê. Bom, as pacientes com fadiga, insônia e depressão, elas são muito comuns no consultório, em vários graus, né? Tem um paciente que tem só uma insônia leve, tem outra que tem um quadro mais desanimado, lógico que não é só
um fator. Geralmente existem vários fatores, a gente trabalha também com terapia hormonal, então a gente sempre vai avaliar como é que estão esses hormônios, como é que estão todas aquelas outras questões que podem estar envolvidas nessa fadiga. Mas é inegável, é o efeito da cúrcuma também nas pacientes, pelo efeito antidepressivo, que ocorre através da inibição da enzima monoaminoxidase, modulando a liberação de serotonina e dopamina, regulando o eixo hipotálamo e hipófise adrenal, e expressões do fator de neurotrofina, promovendo a neurogênese do hipocampo. A fenilalanina é um composto que contém as duas formas dos aminoácidos fenilalanina. Essa também atravessa facilmente a barreira hematoencefálica e pode ser convertida no aminoácido L-tirosina, que ajuda nos níveis de noradrenalina e dopamina, né? Que tem um efeito, portanto, antidepressivo. O 5-hidroxitriptofano, que exerce um efeito ansiolítico, é muito utilizado no tratamento da depressão, na regulação do apetite e na indução do sono. E vocês vão ver muito o 5-hidroxitriptofano nas nossas prescrições orais e também injetáveis. A coenzima Q10 também, pacientes deprimidos apresentam menor concentração de coenzima Q10. A evidência para a eficácia antidepressiva da coenzima Q10 foi explicada por meio da capacidade de melhorar o estresse oxidativo e proteger as mitocôndrias. Ela é um importante composto antioxidante com propriedades anti-inflamatórias e neuroprotetoras que inibem a produção de citocinas pró-inflamatórias. O tratamento com coenzima Q10, segundo esse artigo, demonstrou regular os níveis de serotonina e sintomas depressivos em pacientes com fibromialgia e em pacientes com transtorno bipolar, enfatizando o papel crítico da deficiência de coenzima Q10 nas alterações funcionais do sistema serotoninérgico. A L-carnitina, que também possui um efeito inibidor da atividade do hipotálamo, da hipófise adrenal, reduzindo os níveis de cortisol. Na depressão, o ritmo circadiano da secreção de cortisol parece ser alterado, provavelmente com aumento da ativação do eixo hipotálamo e hipófise adrenal e aumento da secreção total do cortisol. Então, indivíduos com deficiência de carnitina também estão mais suscetíveis ao desenvolvimento da fadiga crônica secundária e a gente sempre se preocupa em fazer a suplementação nos pacientes que têm fadiga. Aqui é uma outra sugestão também, o ginseng siberiano, pela sua ação regulatória nas monoaminas, o mulungu, que é outra substância também que tem um efeito positivo na ansiedade, que induz o bloqueio neuromuscular por longos períodos, favorece também o relaxamento muscular. A L-teanina, que é muito prescrita, eu costumo prescrever com muita frequência, as pacientes gostam muito da L-teanina. É uma forma de aminoácido glutamina encontrada exclusivamente no chá verde e transformada no cérebro em GABA, né? A L-teanina apresenta ação em receptores dopaminérgicos, serotoninérgicos, podendo agir como calmante sem ação sedativa, reduzindo a ansiedade. Então, eu gosto de associá-la com o 5-hidroxitriptofano. Eu acho que tem uma excelente resposta, as pacientes gostam muito. O magnésio também vai entrar aqui, gente, porque ele é importantíssimo para a formação da serotonina. Pessoas com deficiência de magnésio apresentam alterações de humor, tais como ansiedade, irritabilidade, nervosismo, depressão, insônia e hiperatividade. Ele influencia vários sistemas associados ao desenvolvimento da depressão. Sabe-se que o magnésio modula a atividade dos receptores NMDA e do GABA, desempenhando um importante papel na supressão do estímulo hipocampal e na liberação do hormônio adrenocorticotrófico, interagindo com o eixo, portanto, até com o sistema límbico e o eixo HPA, né? Ele é desregulado em pacientes depressivos, ele afeta o acesso dos corticoides ao cérebro, a sua deficiência. Então, assim, a suplementação com magnésio é extremamente importante nas pacientes que têm ansiedade, depressão, fadiga, dores musculares, pacientes muito tensas. Então, assim, o magnésio, ele regula o sono e é prescrito de forma muito rotineira também por nós. Então, aqui eu coloco uma sugestão de formulação que eu prescrevo no meu consultório, de forma muito frequente. Hoje mesmo eu prescrevi umas 2 ou 3 vezes, né? Que é esse indutorzinho de sono. Como eu falei, a L-teanina, eu geralmente mando prescrever 200 miligramas, e peço para o paciente usar à noite, 1 hora antes de dormir. Aí, quando o paciente tem muita ansiedade ou não é suficiente, eu posso associar também com o mulungu, com a erva cidreira, com maracujá, né, nessas concentrações e nessa dose que eu coloquei aí. E a gente pede para fazer em cápsulas vegetais e pode colocar 1 hora antes de dormir. O estimulante de serotonina também que a gente usa é a vitamina B6, o 5-hidroxitriptofano, e às vezes eu associo também aqui nesse estimulantezinho a L-teanina. Então, os pacientes também gostam muito
dessa formulação, elas se sentem muito bem, às vezes acaba, elas pedem para a gente prescrever de novo, tem um efeito muito poderoso mesmo para acalmar as pacientes. Aquelas pacientes também no climatério, que tem aquela insônia, elas gostam muito dessa formulação. O ginseng, que é aplicado principalmente na melhora da resistência e alívio do estresse, da fadiga. O estresse oxidativo é considerado um dos principais contribuintes para a fadiga crônica e muitas evidências experimentais e clínicas suportam as propriedades antioxidantes do ginseng, auxiliando na sua aplicabilidade, portanto, na fadiga. A relora, eu costumo prescrever também, é uma combinação patenteada, né? De onobiquiol e berberina, com efeito na diminuição da ansiedade, na agitação do sono, no nível de cortisol e compulsão alimentar. E o mecanismo de ação ocorre através da potencialização da ligação do GABA. Então, eu gosto muito da relora, elas, pacientes também gostam muito, e eu acho que vale a pena a gente usar de forma habitual, assim, com aquelas pacientes mais ansiosas, né? Geralmente eu não prescrevo todos, né? Eu não faço todas essas associações. Eu procuro começar ver como é que a paciente ficou, se ela ficou bem, se ela realmente teve uma resposta. E se ela tiver uma resposta, eu mantenho, então depois a gente troca, faz uma outra formulação e vai observando como é que ela vai respondendo, né? Porque sempre as coisas são dinâmicas, né? A rhodiola rósea também, ela é utilizada para aumentar a resistência e o desempenho físico. Então, eu gosto muito dela na fadiga crônica, aquelas pacientes que não melhoram com nada, que tem aquele cansaço, tem aquela sensação de angústia, tem aquela sensação de é, uma angústia que não sabe explicar. Eu tenho uma experiência boa com a rhodiola rósea nessas pacientes. Então, aqui é uma sugestão de fórmula que a gente usa, tem muito sucesso nas pacientes com fadiga. Inclusive, eu tenho também pacientes idosas que eu costumo prescrever. É lógico que aqui a gente pode mudar as doses, pode fazer como é que eu posso dizer, ajustar, por exemplo, coenzima Q10. Ah, não quero usar coenzima Q10, prefiro o Maxolve. Você pode tirar ele dessa fórmula e colocar o Maxolve em gotas, colocar o NAD, a teacrina, o zinco. Não quero botar o zinco aqui, quero colocar o zinco junto com o magnésio, uma outra formulação. Você pode também fazer isso, tá bom? Mas essa aqui é uma formulinha que já está no nosso sistema, que a gente usa muito e que tem muitas respostas favoráveis nos pacientes com fadiga. A gente utilizou muito essa formulação logo após o Covid. As pacientes sentiam aquela fadiga, né? Eu não sei se todo mundo aqui teve Covid, mas as pacientes têm uma fadiga que não melhora com nada e tinham uma resposta muito boa. Eu gosto muito da Relora, prescrevo muito, né? Aqui é uma sugestão, não está naquele tema, mas eu coloquei uma sugestão também para as pacientes com constipação crônica, que tem tido um sucesso legal também no meu consultório. Como eu falei para vocês, eu não costumo, como endocrinologista, eu sozinha, tratar as pacientes com alterações intestinais. Eu geralmente encaminho para quem faz melhor, e quem faz melhor dentro da nossa clínica é a doutora Isis, que é a nutricionista que trabalha com a gente, a doutora Maria Fernanda, e eu costumo encaminhar para as pacientes. É lógico que também, por vezes, as consultas estão demoradas, ou elas estão muito ansiosas, ou é um paciente do interior, vai fazer um monte de manipulação. Eu inicio, mas depois eu deixo que as meninas que cuidem disso. Mas aqui já é uma sugestão para que vocês, de repente, tenham nas mãos para poder lançar mão em uma situação de necessidade, tá bom? Aqui também uma outra sugestão de formulação que eu gosto, que as pacientes também gostam, que é para redução da gordura visceral, aquele abdômen que às vezes a paciente chega, doutora, meu abdômen está muito estendido, eu estou com aquela gordura localizada, estou comendo muito doce, eu não estou me sentindo muito bem, eu senti que eu distendi. Eu geralmente faço a prescrição e eu gosto muito da resposta. Lembra que eu falei que a importância aqui do cromo, né? O cromo tem essa capacidade realmente de diminuir a fome e tem essa capacidade de aumentar a resistência, a sensibilidade à ação da insulina. Aqui é outro shake também que eu gosto, que tem uma ação boa também, que envolve também o cromo, o cálcio, o magnésio, tem esse triglicerídeos de cadeia média também, e a cafeína. Eu, às vezes, prescrevo até com um pré-treino. Algumas pacientes gostam muito, eu gosto também, eu inclusive uso esse, que queria dar essa informação para vocês. Eu gosto porque ele deixa uma disposição boa para malhar, tem essa dosezinha da cafeína, né? E a gente pode fazer em sachê, colocar na sua térmicazinha e usar uma hora antes da academia. Então, eu gosto muito desse shake redutor de gordura corporal.
Falando um pouquinho também aqui da pele, as nossas pacientes se queixam muito de queda de cabelo, né? A gente não vai deixar uma mulher que procura a gente, que está ali buscando sua autoestima, melhorar, a gente não vai deixar ela desprotegida, então a gente costuma lembrar dos inúmeros fatores que envolvem a pele, da importância da pele para o nosso corpo, né? Ela realmente é importantíssima para preservar a nossa saúde, é o maior órgão do corpo humano, né? E a gente não pode deixar de lembrar da importância do ácido hialurônico do colágeno. A gente sabe que os fibroblastos produzem colágeno, que o colágeno é importante para a nossa pele, e a gente costuma também fazer essa reposição. Então, aqui a gente tem uma imagem de uma pele muito descamando, então a gente vê que a gente tem essa atenção também para a nossa paciente, né? A pele, portanto, sofre muitas mudanças fisiológicas, ela é muito influenciada pelos hormônios, né, pelo autocuidado. Então, a gente costuma também observar as pacientes. Hoje mesmo eu atendi uma paciente uma senhorinha, de 65 anos, que veio feliz porque a gente tinha dado aquela atenção. Na hora que você vai ali, medir a pressão, você vê, olha, a pele está tão desidratada, vamos cuidar melhor, vamos fazer um colágeno, vamos usar um creminho. Então, as pacientes costumam ficar muito felizes quando a gente faz uma suplementaçãozinha, né? A pele vai sempre sofrer muitos fatores, ganho de peso, excesso de peso, recupera, ganha. Então, isso vai favorecer a flacidez. A gente também costuma olhar isso nas nossas pacientes. E a gente se preocupa também de fazer essa reposição com o colágeno. Então, assim, o colágeno ele é importantíssimo, o ácido hialurônico é importantíssimo, e a gente costuma também ter alguma prescrição para isso, tá? Aqui eu falei um pouquinho sobre os tipos de colágeno, lembrando que o colágeno tipo 1, ele é um colágeno tipo mais abundante nos tendões, nos ossos, e o colágeno que vai contribuir mais para a pele é o colágeno tipo 2, tipo 3. Os peptídeos de colágeno também são utilizados na suplementação oral e a gente costuma fazer também. Então, aqui, eu queria só chamar a atenção que nutracêutico é uma substância de ocorrência natural, ou seja, que nosso próprio organismo tem, que pode, ou seja, de ocorrência natural, não existe na natureza, que pode apresentar um evidente efeito benéfico à saúde, né? Então, o nutracêutico, ele está entre o alimento e o medicamento, ele está ali e pode ser utilizado pelas pessoas com a prescrição médica ou não, né? Aqui, os que a gente costuma prescrever mais e que tem mais evidência científica é o Verisol. Então, raramente uma paciente minha sai da consulta sem a prescrição de Verisol. Eu praticamente, assim, eu gosto muito de prescrever em goma. Eu prefiro que você tenha a gominha, jujuba ou chocolate, que a gente pode colocar o chocolate amargo, e você coloca para depois do almoço, como uma espécie de sobremesa, entre aspas, né? Mas lembrar que existem outras apresentações no mercado, tem os da Essential, da Nestlé, da Pura Vida, né? Tem o Eximia, que eu gosto muito também, o Eximia Firmalise, com esse potencial antioxidante. Existem várias apresentações do Eximia. Tem o Neosil eu gosto demais, o Neosil para pele, para cabelo, para unha. Então, a gente prescreve também com muita frequência o Neosil. E a unha, gente, a gente sabe, está muito interligada ao cabelo. Então, a unha e o cabelo eles são outras queixas também das pacientes. Eu trouxe esses tipos de folículo aqui para a gente lembrar, não é uma aula mais voltada para a área de tricologia, mas lembrar que existem vários tipos de pelo, que existe uma sazonalidade, que tem uma época do ano que o cabelo cai mesmo, é, essa fase mais telógena, né, que o cabelo realmente precisa cair. Então, a gente tem que lembrar que nem toda queda é doença, né, que às vezes é apenas uma fase, mas as pacientes se queixam sempre e a gente tem que ficar atenta. O que eu queria que vocês tivessem muita atenção é que todos os aminoácidos fazem parte do cabelo. Então, todos eles vão ajudar na formação do cabelo. Então, a gente tem que sempre estar repondo um composto rico em aminoácidos. Um AminoPro, ou um pool de aminoácidos, ou whey protein, ou até o Pepstrong, mas a gente tem que lembrar que tudo é importante para o cabelo. Então, uma deficiênciazinha que aconteça, vai cair cabelo. E que a gente tem a questão das nossas pacientes que usam os hormônios, né? Então, a gente tem que lembrar também de ficar atento de proteger já a nossa paciente que vai fazer implante, a gente já começa logo, e não espera o cabelo cair para você repor, tá bom? Muitos nutrientes são importantes para a formação do cabelo, todos eles são importantes.
O couro cabeludo humano contém aproximadamente 100 mil folículos pilosos, destes 90% encontram-se na fase anágena, onde não há alopécia, necessitando de elementos essenciais, como proteínas, vitaminas e minerais, para produzir eficientemente os cabelos saudáveis. Os micronutrientes também são importantes, né? É importante também lembrar que se você, por acaso, começar uma terapia de suplementação para sua paciente e ela não melhorar, que você tem que encaminhar para um dermato, porque existem inúmeros outros tipos de alopecia, não apenas como é que eu posso dizer, o eflúvio telógeno, mas existem outras alopécias que às vezes são até patologias, como, por exemplo, o próprio lúpus, o líquen, outros tipos mais graves de alopécia, como, por exemplo, a foliculite decalvante, e a gente tem que ficar atento a isso, tá bom? Encaminhar sempre, ter o seu dermato de confiança, né, para encaminhar. É interessante você fotografar, a alopecia feminina ela é diferente da masculina, então a gente tem que realmente fazer essa foto para mostrar para a paciente a melhora, porque às vezes ela vai dizer, ah, não está melhorando nada. Ah, não está melhorando. E de repente você vai mostrar para ela a imagem, ela vai ver, né? A biotina é uma vitamina que é a B7 que tem um papel importantíssimo na nossa unha. Ela é importante também na pele e no cabelo. Então, a gente tem que ter uma recomendação adequada da suplementação com biotina. E essa suplementação é de 30 microgramas dia, né? Então, é o ideal que você fique em torno disso daí. A vitamina A também, ela é importante também. As vitaminas do complexo B, isso vocês já sabem, né? Elas realmente, todas elas são importantes também, né? Além de todos os aminoácidos, as vitaminas todas também são importantes para a suplementação dos pacientes que têm queda de cabelo. A vitamina C, gente, ela é importantíssima para a pele. Não só tópico, mas também por via oral e também, por vezes, ela é feita também por via injetável nos protocolos. Vocês vão ver alguns protocolos injetáveis que a gente coloca para a flacidez a vitamina C. A vitamina C ela é importantíssima para o colágeno. Sem ela, não vai acontecer a formação de boas fibras de colágeno. Então, ela é necessária realmente para que a gente tenha essa atenção. A vitamina D também tem essa importância na pele. Ela é muito necessária, né, para isso. Inclusive, a metabolização da vitamina D, a gente sabe, acontece na pele. A vitamina E também tem esse poder, a gente já sabe por quê também, né? Ela tem toda essa capacidade antioxidante. Ferro, então, nem se fala. Quantos pacientes chegam no consultório com níveis séricos de vitamina de ferro normal, mas com a ferritina lá embaixo, que tem uma baixa reserva de ferro e você faz a reposição e a paciente melhora de tudo, do humor, do cabelo, da disposição. Então, o ferro, a gente tem que ter muita atenção quando a gente solicita para os nossos pacientes, não só a dosagem, não só o hemograma completo, que você vai avaliar se a paciente realmente tem uma anemia ferropriva, mas os níveis séricos de ferro, a capacidade total de ligação do ferro, a ferritina, a transferrina, para que você possa fazer a reposição correta, porque muitas vezes o ferro está normal, mas a ferritina está lá embaixo, e a simples suplementação vai trazer uma resposta favorável, né? O selênio também, por quê? Porque o selênio, ele é importantíssimo para a formação de glutationa, e a gente já viu a importância da glutationa no nosso organismo. O zinco, o zinco eu quero chamar bastante atenção. Dosem o zinco das suas pacientes, porque esse mineral, ele é capaz de trazer um bem-estar enorme. Quero destacar e lembrar a importância de pedir zinco nas pacientes bariátricas, porque elas não têm a mesma absorção. Então, o zinco precisa sempre estar presente nas formulações. Nosso queridinho X-Multimen, a gente, que é o silício orgânico hidrossolúvel, ele não tem como a paciente que tem queixa de queda de cabelo, de flacidez, de envelhecimento, sair do consultório sem a pressão de X-Multimen. Ele melhora o aspecto cutâneo, ele melhora a hidratação da pele, ele aumenta a densidade da pele, ele promove maior elasticidade dos fios do cabelo, ele fornece melhor resistência aos fios do cabelo. Então, ele é muito importante. A gente tem uma excelente resposta, eu acho que vocês também devem conhecer. E as unhas também têm uma resposta muito favorável à reposição à suplementação com o X-Nutriment, porque ele é importante para a expressão do colágeno tipo 1. Aqui, então, eu deixo com vocês essa formulinha,
que é uma formulinha também queridinha, que eu tenho sempre na manga, para o cabelo. É uma fórmula maravilhosa, as pacientes gostam muito, realmente reverte muitas vezes a queda. Tem o Nutricolin, a biotina, a cisteína, o zinco, a vitamina B6, né? E geralmente a gente pede para usar uma cápsula ao dia. Aqui uma outra, que a gente coloca o X-Nutriment, a biotina, o NAC, o pantotenato de cálcio, o zinco, o cobre, o ferro, não pode faltar, a vitamina B6, nessas doses, e a gente também pede para o paciente usar uma vez ao dia. Aqui eu trouxe para vocês de forma bem reduzida, bem resumida, só voltando aqui um pouquinho, eu prescrevo muito para as pacientes o Neosil Ataque. Eu gosto muito do Neosil, que eu falei lá antes para vocês também, que eu botei o Neosil colágeno. Mas o Neosil também eu gosto muito, porque ele tem uma resposta muito favorável também na queda do cabelo. E a gente tem também da Central Pharma, eu quero deixar aqui registrado, da Central Nutrition, o Biocolin Hair. Então, o Biocolin também é maravilhoso, além dessa formulação que você pode também estar indicando para suas pacientes, tá? Essa fórmula que eu trouxe, eu botei esse último slide, porque eu tenho prescrito. Eu tenho prescrito há mais ou menos uns 2 meses, desde janeiro. E as pacientes têm gostado tanto do lipedema. Eu não costumo assim, individualizar tanto a prescrição só para lipedema. Mas as respostas têm sido tão favoráveis que eu trouxe para vocês. Eu geralmente prescrevo em pump dosadora na pele esse creminho, com mentol, arnica, tintura de castanha da Índia, pinus pinaster e ureia, que eles têm a capacidade de melhorar a circulação, eles são anti-inflamatórios, a ureia é extremamente hidratante, para as pacientes passarem na região da pele, da coxa, né, do bumbum, e por boca, eu tenho colocado o Resitec, a vitamina C, o piquenogenol, antioxidante, o Dimples, que tem uma capacidade também como é que eu posso dizer, diurética, a carnitina, o silício. Então, as pacientes com lipedema têm referido melhora dos nódulos, da dor. Essa formulinha aqui, as pacientes têm referido muito melhora da dor, porque as pacientes com lipedema, às vezes, elas sentem dor, né? E aqui, gente, eu trouxe para ilustrar para vocês, é um caso de consultório, uma paciente do meu dia a dia, que é uma paciente que veio indicada para o esposo, pelo esposo, ele ligou para mim e disse assim, doutora, cuide dela. Ela tem 43 anos, é uma mulher muito ativa, ela tem uma doceria, uma mulher que trabalha muito, mas ela tem, assim, uma queixa de queda de cabelo, uma fadiga enorme, né? Uma mulher muito ativa, apesar de tudo, né? Então, a queixa principal dela foi, estava sempre se achando muito desanimada, queria perder peso, estava com insônia, queda de cabelo, tinha nódulos de tireoide, já vinha usando o Avodart, que é a dutasterida, o Pantogar silício, o minoxidil, em ajuste do vultuoso, que é um antidepressivo, estava fazendo uso também de magnésio, zinco, melatonina, tribulus, maca peruana, e arginina, K2. Tem filha de 9 anos, tinha ganhado 17 quilos na gravidez, mas já tinha conseguido reverter. Ela desejava pesar 57 quilos, estava numa luta danada, mas não estava conseguindo perder. Ela usava o DIU. E uma coisa que me chamou muita atenção nela, é que ela falou, doutora, tem algumas posições, que, nossa, eu querendo o céu de dor. Assim, não me incomoda demais, eu não sinto meu intestino estufado, né? E aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, o que será que essa mulher tem, né? Ela tinha essa questão também de abdômen distendido, por óbvio, eu encaminhei para nutricionista. Ela tinha cirurgias prévias, né? Ela tinha feito abdominoplastia, tinha feito uma cirurgia de nariz, tinha um silicone, tinha histórico familiar de câncer de mama, tinha tia materna, aliás, de câncer de mama, primas com ciática de pele, o sono dela estava tudo bem, muito ativa, faz Muay Thai, musculação, tênis. Pediu para prescrever o antiparasitário, eu achei sensato, fazia milhões de anos que ela não usava. Eu concordei, repus a vitamina B12, porque estava um pouquinho baixa, eu não coloquei o exame aqui, mas estava. Pedi para ela associar o Biocolin Hair. Ela estava usando um monte de coisa para o cabelo, mas falou que o cabelo não estava dando em nada. Eu associei um Biocolin Hair e ela me falou depois que teve uma resposta incrível. Mas aí, por conta da questão da dor, eu fiquei cismada. Eu falei, nossa, será que ela tem essa dor, né? E aí a gente fez um ultrassom total, abdominal, por via transvaginal, preparo intestinal, e a paciente tinha uma endometriose profunda, né? Então aqui a gente viu que tinha esse focozinho, né? E aí, por conta disso, eu associei para ela aquela formulinha que eu trouxe para vocês, que é a nossa formulinha para endometriose. Ela também queria perder peso, e aí a gente trouxe depois logo para ela
o Monjaro, e ela também teve uma resposta positiva na perda de peso. Mas é isso, gente. Eu queria trazer para vocês que às vezes a gente, tipo, de forma. Eu atendo muito telemedicina, essa paciente é de São Paulo, e, e às vezes a formulação oral, ela pode trazer para você esse diferencial. E pode trazer para você essa possibilidade, porque nem sempre a paciente vai conseguir vir no seu consultório para fazer a terapia injetável, né? Então, eu costumo também ter sempre esse arsenal, usar desse arsenal terapêutico da suplementação oral. Então, gente, eu queria lembrar para vocês que eu, né, metade DNA, metade minhas escolhas, né? A gente tem as questões da epigenética, a suplementação é capaz de resolver isso, de ajudar, na verdade, não vai resolver, ela vai ajudar, a gente sabe também que isso é assim que acontece, né? E é isso, vamos dar as caras, né? Vamos, o Woody Allen já diz isso, que a gente tem que fazer mesmo é dar as caras, então a gente tem que começar, de alguma forma, a ajudar os nossos pacientes. É isso. Então, eu deixo aqui fico à disposição de vocês para perguntas, comentários. Quero ouvir doutora Isis também falar um pouquinho. Isis, você está com o áudio, tá baixo, eu não estou te ouvindo, alguma coisa. Mas fala um pouquinho para a gente aí. A gente não está te ouvindo. Eu acho que Isis precisa entrar de novo e colocar o áudio. Você ouviu, Isis? Eu acho. Não sei se Zu entrou. Ah, tá bom. Isis está falando que vai tentar entrar. Meninas, eu quis trazer assim uma aula prática, que vocês entendessem porque e tivessem as formulinhas, porque assim vocês conseguem já ter uma base, mas depois vocês vão adaptando para o que vocês acharem mais conveniente para vocês, dentro da realidade das pacientes de vocês, né? E vão entendendo mais ou menos o que acontece. Vamos ver se a Isis consegue voltar. Jamila, você tem um caso para discutir, né? Deixa eu ver aqui seu caso. Isso. Inclusive, ele está É, aqui, porque na verdade, é de uma amiga minha, né? Que ela bem é do interior. voltado para a infertilidade, Carlos, salvo engano. Deixa eu ler de novo aqui, tá? Ah, tudo bem. Eu não tenho tantas informações que ela estava falando comigo no Zap, e aí eu já pedi alguns exames para poder ela ir adiantando, mas ela ainda não tem os resultados dos que eu pedi ontem. E na verdade era mais para poder eu tentar deixá-la já meio que no jeitinho para quando tiver de programar FIV, coleta de óvulos. Ela tem 29 anos, ela já teve uma perda recente, ano passado, e, e aí tem essa história de ovários em kissing overs, tem também um perfil de SOP, e aí eu queria ver se eu conseguiria ajudá-la de alguma forma, né? Engraçado, né? Ela tem um perfil para SOP e tem essa endometriose também, né? Porque eu ia até te Isso. falar que esses níveis de 17 alfa-hidrox, eles podem estar aumentados apenas pela SOP, né? Não necessariamente seria uma hiperplasia adrenal congênita. Mas aí eu pediria o seguinte, eu falei, nesse caso específico, você tem ultrassom Ela dela tem, de ela, ovário? aqui, Não tem, ela tem SOP agora, também. agora não, agora eu não tenho ele aqui em imagem, mas a última imagem dela mostrava os ovários, tipo, se beijando mesmo, sabe? Mas assim, com relação a volume, eles tinham volume aumentado, maior que 10, sabe? Tinha o padrãozinho de SOP, de ovários, de aspecto multifolicular, e ela já tinha, em outras ocasiões, conversado que tinha ciclos irregulares, estava com um pouquinho de acne, então ela tinha o padrão SOP mesmo, sabe? E aí, quando eu tinha pedido para poder ela fazer uma ressonância, isso há um ano, como ela é de plano de saúde, eu não atendo plano, aí ela estava acompanhando com uma ex-professora minha.
E aí ela estava sempre acompanhando com ela e conversava comigo sempre, né? E aí eu disse, amiga, eu acredito que a gente vai ganhar muito nisso se a gente fizer alguma reposição de injetáveis, fazer uma coisa bem direcionada para deixar você toda redondinha e eu mandar você para Azul. Eu acho sim, eu acho que essa paciente vai se beneficiar muito dessa formulazinha para endometriose. Eu vou até compartilhar de novo aqui com vocês. Pronto, certo. Eu começaria para ela, eu começaria para ela a curcumina com a perperina, o Resitec. Não sei se eu Bota faria. esse aqui, não tá em tela cheia, mas eu acho que eu printei esse na hora que você estava fazendo. Tava Pronto, eu faria essa formulinha oral para ela. perfeito. E faria com a enzima Q10 também, tá? Lógico, se você for preferir fazer os injetáveis, você tem lá no grupo o protocolo de injetáveis, né? Sim, Você sim. tem, você tem já acesso, né? Sim, Você sim, assistiu a aula, pronto. Aí você pode já associar, porque assim, como a paciente provavelmente está muito inflamada, você vai conseguir uma boa resposta com a manutenção oral também. sim. E aí, depois de 3 meses, eu repetiria o perfil metabólico dela e hormonal. Perfeito. Refaria essa dosagem 17-alfa-hidrox. E se Uhum. continuar elevada, aí a gente pode investigar essa questão que eu falei, Hiperplasia fazer adrenal, né? adrenal. Mas eu acho até que não vai ser necessário, porque pode Uhum. ser que ela já tenha uma resposta incrível nisso daí. Você já dosou a NH, Então, fez a contagem de polímeros ela centrais. dosou hoje, ainda não saiu. Pronto, e a contagem de folículo atrás. Para mim, no meu entendimento, para ela é fundamental o Resvitec, a coenzima Uhum. Q10, Curcumina. é Uhum. fundamental. A L-carnitina também, e eu faria todas as vitaminas do complexo B também, pela enorme capacidade que eles têm também, né, Você antioxidante. O acha que ômega vale a 3 pena para um ela não ala pode para ela? faltar, acho. Ala também, né? Eu Ela é uma tava pensando em paciente que fazer vale um a ala. pena, para ela vale. Beleza, beleza. Agora, com relação às outras questões que envolvem a fertilidade, acho que Zu tem mais a falar do que eu, com certeza, né? Não, tudo bem. Eu Aí tava. você colocou aqui na discussão com relação à vitamina D, se você aumentaria, aumentaria. Sim, Não, ela tava acho que 39, eu acho para que é 30 e alguma 49, coisa. você colocou aqui. 49, né? Eu fiquei em Eu, dúvida se eu eu faria mais um faria. pouquinho. Você pode até fazer faria. por via oral, se não quiser fazer Pois injetável. é, eu tava pensando em fazer oral, porque eu É, disse, não, se de repente papocar essa vitamina D é porque não com tá a tão D. baixa, né? É, isso. É. Aí você pediu homocisteína também? Pedi, só que aí ela fez ontem, colheu ontem. Aí eu não tenho esse Eu parâmetro faria ainda. isso, faria oral. Ela tá acima do peso? Não, ela não tá acima do peso, ela tá atividade física com frequência, sabe? Não tá tão acima do peso, não. Tá, o IMC acho que era de 24. Ela é de Cabral, É, isso, na minha cidade, na verdade. Mas eu moro em Petrolina, Mas eu acho que ela vai se beneficiar muito. Olha, se você fizer injetável para ela com a enzima Q10, semanal, ela já vai ter uma semanal. resposta incrível. Perfeito, perfeito. Para simplificar, né? É lógico que Sim, você pode sim, seguir todo aquele protocolo, que tem 8 sessões, mas às vezes a sim, sim. paciente não tem como fazer toda semana, né? Aí você pode Isso. colocar esse protocolo oral e fazer assim, esses injetáveis que são mais fáceis, por exemplo, a coenzima Q10, você pode colocar o ALA, e vai Uhum. observando como é que ela vai responder. Tchau, tchau. Isso, pai. Muitíssimo obrigada, Vivi. Ai, de nada, querida. Mas depois você discute melhor com o Zul, tá bom? Porque tem muitas Sim, questões da, sim. da infertilidade que eu acho que ela vai querer pedir outros exames também, tá bom? Tranquilo, meu amor. E a alimentação, né? Não adianta você suplementar ela toda e ela toda errada. Então é Sim, importante ela passar com Isis. Isis boa está aí, noite. tá sem Oi, Uhum. microfone. gente, eu tô aqui, tô Aí, começando a melhorou. fazer. Você consegue Consegui. falar, amiga? Ah, agora eu acho que eu tô Ah, conseguindo. então fala um pouquinho pra gente aí, o que que você tem a Ai, dizer gente, sobre boa esse tema. noite. Eu sou Isis, sou nutricionista, faço parte da equipe do Centro Eva, para quem não me conhece. Então, Vivi, eu queria dar uma contribuição, né? Eu sei que lá na clínica a gente recebe as pacientes com endometriose, mas o bloqueia todo mundo, né? Aí as pacientes elas ficam sem dor. Mas eu tenho usado a Boswellia serrata para as pacientes com endometriose, com dor. E as pacientes estão, assim, ótimas, né? As pacientes que eu tenho usado, eu tenho visto, assim, excelentes resultados. E não usa só para dor, fibromialgia também a gente usa, tá?
Eu De uso miligrama, 300 Isis. 300 miligramas. 300. Beleza. Aham. E Vivi, você conhece Keranat para queda de cabelo? Eu tenho usado Ah, bastante, sim, porque tenho sim. falta, É novo, né? Tem alguns é pacientes usando, novo, mas isso aqui é caro, né? é carinho. Eu Eu andei usei depois prescrevendo, que o eu pessoal não parei. reclamando, aí eu mudei um pouquinho. Eu Vou ver usei depois que aqui. eu parei. Meu cabelo, gente, meu cabelo cessou a queda, assim, ó, em um mês que eu usei. Meu cabelo tava caindo demais. É, e você parou de usar, Vivi? A farmácia, inclusive, Eu tá sem prescrevo, geralmente, é o custo. Keranat, 150 miligramas, 2 vezes Uhum. ao dia. Aham. É isso aí. Gente, Né? escreve aí como é que escreve ele. É Keranat? Keranat e é patenteado. Tem que botar aquele símbolozinho. Peraí, eu vou copiar e colar para vocês. Querem que eu Tá bote aqui ou bom. no grupo? Pode ser no grupo, que aí todo mundo se Pronto. Eu beneficia, vou né? colocar no grupo. Tá certo? Pronto, obrigada. Deixa eu escrever aqui no Nada. Classroom, rapidinho. Eu vou botar lá no grupo a fotinha que eu tenho. Próxima semana, vocês vão ter aula com a doutora Maria Fernanda sobre intestino, tá? Aproveitem muito, Isis e Maria Fernanda, para esse tema, que é um tema muito comum, né, no consultório. E Mabel, que não está conseguindo acessar, né, as aulas do Classroom. Você conseguiu falar com as meninas, com Isabela e Gabi? Não, eu nem cheguei a falar com elas, não. Amanhã eu vou falar com Tá. o Maurício Amanhã para você me ver se lembra que eu ele. falo com elas, tá bom? Tá, eu tô conseguindo acessar só a do RAP, É porque lá mas. essas aulas do curso de vocês agora, elas estão assim como se fosse uma continuação daquelas primeiras aulas, tá? Lá Uhum, a gente falou muito mais de fisiopatologia, a gente falou muito mais da doença, das doenças. Aqui eu estou tentando trazer uma coisa mais prática. Fala um pouquinho, mas vai logo no que importa, entendeu? Que é a conduta. uhum, Então, qualquer dúvida que vocês tenham com relação à fisiopatologia de alguma doença, ou com relação ao porquê usar tal substância em tal situação, vocês vão encontrar essas respostas nessas aulas. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar com a gente aqui também, tá bom? Vivi, uma dúvida com relação ao Classroom, né? Na aula de lipedema mesmo, eu não sei, eu assisti já 2 vezes, mas eu acho que eu me perdi com relação à prescrição de injetáveis. Eu vi agora que você colocou a questão de como Aquela você está formulinha, né? praticando, as formulinhas, já printei, já está aqui Menina, eu guardadinha. tô usando aquilo ali tem um mês, 2 de janeiro, vocês estão amando. Mas injetáveis, eu não vi ali na aulinha. Será que não tem É nenhum? porque o lipedema não teve aula em cima, aula específica da nossa equipe para lipedema. O que teve foi Hum, uma convidada, a doutora Paula, Isso, que ela, doutora Paula. inclusive, é referência nacional do Uhum, tema. Ela é a melhor pessoa em lipedema no Brasil, ela tem uma mentoria só disso. excelente. Mas, infelizmente, ela teve um problema de saúde, ela tem câncer de mama e teve uma metástase. Foi Então, sim. eu acredito que ela não vai conseguir dar, né, provavelmente dar aula novamente. Mas o que que a gente está pensando? O Zu está vendo alguém que vai falar para vocês de lipedema. Eu não sei como é que ela está pensando nisso. De repente, a gente pode até falar sobre isso. Eu posso até tentar falar um pouco de lipedema, mas a minha experiência com lipedema, ela é muito resumida nessas formulinhas, coisas mais simples, porque eu acabo tratando muito mais o paciente com obesidade, porque geralmente está associado. Então, a minha experiência é mais voltada para essa área de obesidade, que aí eu faço muito lipomic injetável, eu gosto muito do lipomic. O lipomic tem muito inositol, e o inositol é um excelente sensibilizador de insulina, então eu uso muito o lipomic nas pacientes com lipedema injetável. E trato a obesidade de uma forma geral, né? Mas é uma coisa muito específica. Vivi, Oi, amor. geralmente o pessoal fala muito também para essa parte do lipedema do ácido alfa-lipoico, né? Aí eu tava dando uma olhadinha aqui no manual, vocês fazem IM ou ele é só EV? É porque lá no Centro Eva a gente não tem autorização da Anvisa para fazer EV. EV. Então, tudo que a gente Mas, faz na IM, mas não tem problema fazer ele IM, então. Porque geralmente o pessoal recomenda fazer olhe, EV. deixa eu te falar, eu, Viviane,
não tenho mais prescrito ala. Quem tem Tá. prescrito mais é Zu, certo? Ela tem muito mais experiência com ala. Eu tenho feito ala oral, certo? Tá. Mas a gente chegou a ter reações com ala. Por isso que eu não faço. Uhum. A gente nunca teve reação, nenhuma paciente. Quando a gente teve com ala. 2 Geralmente vezes. são aquelas pacientes que têm alergia já a camarão, frutos do É. mar, né? Não eram pacientes minhas. Por coincidência, eram pacientes de SDU e por coincidência eu estava na clínica. Eu estava lá atendendo, e as meninas me chamaram, a paciente estava lá, não estava se sentindo muito bem, desmaiando, precisei fazer hidrocortisona. Uhum. E eu falei, eu não vou mais prescrever, porque assim, é um susto desnecessário, né? É uma situação desnecessária. Então, assim, eu nem falei muito naquele dia na aula lá na pessoal da central, porque assim, não prescrevo muito. Eu prescrevo oral. Mas o prescreve tem excelentes resultados. Pacientes dela de endometriose não saem sem ala de lá, né? E ela usa muito, tem muito mais experiência que eu. Tá. Mas a reação que teve foi assim, tipo, Ela de fez ficar. uma síndrome vasovagal, ela teve uma Ah, hipertensão ela teve uma hipertensão, ela fez uma taquicardia, ela desmaiou. será que ela não teve uma hipoglicemia? Porque ela cai bastante a glicemia, né? O ALA. E aí, de repente, se a paciente não tiver comido antes, que uma das orientações é justamente se alimentar antes, porque senão cai muito a glicemia. E como não era paciente minha, e eu fui Pode chamada assim às ser. pressas, como é que se diz, atendendo, elas vieram correndo para cima de mim, brancas, né, as biomédicas, doutora, eu fui. Eu cheguei assim já sem entender muita coisa. Então, eu já verifiquei que a paciente não estava realmente com a pressão bem baixa. E eu fiz logo hidrocortisona e ela reverteu na hora. Então, assim, eu não tenho muita. E a outra paciente que teve também parece, já foi com o Zu que estava na clínica. Eu não tenho, assim, eu não costumo prescrever, não, tá? Mas tem muita gente que faz e tem muita resposta, né? E tem evidência científica. Mas eu prefiro usar outras coisas. O próprio Resvitec, a própria coenzima Q10 tem uma resposta anti-inflamatória muito boa. Então, eu prefiro fazer. Aí, geralmente vocês já indicam para paciente alguma farmácia de manipulação ou vai a critério da paciente, onde ela quiser? Eu pergunto, qual você costuma manipular? Se for uma farmácia que eu confio, aí eu deixo. Tá. Agora, se for uma que eu nunca nem ouvi falar, não sei o que, não sei aonde, eu falei, não, não sei não. Vá nessa e nessa, né? Tipo assim, extratos, biofloras, não sei o que lá. Eu falei, Jesus. Aí bom, hoje eu gosto muito da fórmula, eu gosto muito da farmafórmula, eu gosto muito da singular. E, às vezes também o pessoal da Central Nutrition tem algumas, né, que a gente manda. Então, eu costumo dar 3 opções. Ô, Tá. Vivi, com relação quando você falou ali sobre colágeno, que você botou ali algumas marcas, você quando prescreve para formular, como é essa posologia? Eu nunca prescrevi Eu colágeno. 2,5 gramas de Verisol, aí você coloca, ou em sachê, porque o Verisol é patenteado, então é Verisol com Rzinho em cima, né? 2,5 gramas, aí você prescreve como você achar que a paciente vai tolerar melhor. Como são 2,5 gramas, ou é em sachê ou em goma, e não cabe em cápsula. Não Hum. cabe na cápsula. Aí você põe em chocolate, você põe em jujuba, ou em Uma pó. vez ao dia, 2 vezes, ou só uma vez tá bom? Eu faço só uma vez. Uma vez, né? Tá Porque certo. se você parar para pensar, né, Jamila, nunca é só uma coisa, né, que a paciente usa. É, verdade. São milhões de coisas, né? Até você adequar aquela posologia. E outra coisa também com relação à formulação. Eu nunca faço mais do que 60 dias. Sim. Raramente. Porque primeiro vai ficar velha a cápsula. Segundo, a Hum. paciente não vai usar aquele tempo todo. Uhum. A não ser que seja uma paciente, assim, muito disciplinada. Não vai usar. E eu peço para ver paciente em 2 meses. 60 dias eu quero ver você de novo, você me dizer como é que foi. Lógico que às vezes para cabelo não vai ter tido uma resposta tão quanto você gostaria, mas quando o negócio vai dar certo, ele já começa a sinalizar rápido. Em 15 dias já começa a sinalizar, né? Na prática é assim que acontece. Então eu peço 60 dias, raramente eu peço 90, por Aquela exemplo. paciente do caso que você colocou que estava com dificuldade de perder peso, que estava com 64 quilos, queria 67, 62, estava querendo ficar com 57, sei lá. E aí você Sim. fez uma formulação e colocou depois de começar o Monjaro, eu não entendi Ela muito. começou o Monjaro.
porque Aí ela ela começou começou o a usar, Monjaro, e é, depois de começar, aí era que poderia tomar aquela formulação? Tinha por quê? alguma coisa específica? Por quê? Não, porque lembra que tem cúrcuma Sim, naquela fórmula? Então, cúrcuma, sim. na minha experiência, algumas pacientes têm intolerância gástrica. Ou tem Ah, diarreia, ou tem dor no estômago. Na minha experiência é assim. Aí o que que eu faço? Eu nunca começo junto com a medicação que vai ter o mesmo efeito colateral. Porque eu vou ficar sem saber de quem foi que causou aquilo, né? No caso, eu ah. sei que o Monjaro vai causar náusea, o Monjaro vai causar, como Às se vezes diz, constipação, às vezes também pode dar né? constipação, né? E aí eu prefiro E com começar, relação, e 15 dias depois você começa, porque aí tá tudo bem, eu fico falando com a paciente, tá tudo bem, foi tudo bem com o quando Monjaro? você começa o Monjaro, você começa com 2,5 miligrama ou vai de É, 5 começa com mesmo? 2,5. 2,5. Hoje Uhum. a gente tem essa opção da X-hepatida, né, É manipulada. isso. Então, isso não No caso, tinha na clínica. Eu prescrevi muito Monjaro. As minhas pacientes, eu tenho muito paciente usando Monjaro mesmo, importado. Eu tenho uma pessoa que importa, que é de São Paulo, que eu passo contato para os pacientes, e eles importam. E o valor é em torno de 4 a 6 mil, dependendo, do mas dá dólar. quantas doses quando é esse valor aí? O que eu Porque, prescrevo é a ampola de 15 miligramas. A ampola de sim. 15 miligramas em Quick Pen, que é a que a gente consegue importar. A Uhum. Quick Pen, ela vai ter a cada 10 cliques, 2,5 miligramas. Aí Certo. eu vou ajustando. Aí eu prescrevo Monjaro, 15 miligramas, Quick Pen. Aí eu prescrevo uma ampola. Aí tem paciente que diz, prescreva duas, porque aí eu só importo de uma vez, eu não vou ter que pagar tanta taxa, não sei o quê. Aí eu boto duas canetas. Aí eu prescrevo 10 cliques, uma vez por semana, na primeira Que aplicação, equivale a dois e dois e meio. meio. Isso. Aí, se ela for bem, aí eu aumento para 20 e vou aumentando, dependendo do que a paciente vai respondendo, né? Uhum. Agora, Você tem tido experiência com as magistrais, com aquelas manipuladas? aí Não. agora a gente está tendo o Centro-Eva, eu tenho tido experiência sim. E E eu acho tá, que é é favorável, positiva? Uhum. positiva, sim. Muito Mas bom. fica mais, Positiva. não fica muito oneroso para a paciente, a magistral? Não tem feito uma adaptação de prescrever meia ampola. E meia ampola, de vender meia ampola. E meia Uhum. ampola acaba durando um mês e meio e tendo o valor equivalente à ampola do Mondiaro. E aí Então, compensa. então a paciente não vai na clínica tomar, ela leva a Aí ampolinha, é ela isso? vai na clínica. Ah, certo, porque eu Mas entendi, ela já deixa lá a meia ampola vendida para paciente, entendeu? entendi, já tá lá ó, com codificada com o nome Essa da parte, como é paciente. que ela está sendo feita, assim, a parte prática de como é que essa ampola fica, onde ela fica, essa parte eu realmente não tenho conhecimento, porque Você mas sabe essa precificação? Porque como eu estava com interesse de comprar para eu não começar, sei, mas a gente tem um fornecedor no grupo. mas seria a precificação Izu na tem. clínica, A na Izu clínica. vai te falar melhor que eu, viu? Também. Essa Ah, parte tá. aqui é O tudo comigo. Calhau, o Calhau falou que ele mais ou menos ficava a dose na faixa de 750 por semana. Mas É, isso de 5 mas aí. miligramas ou de 2,5? Não, a dose, independente se ele está fazendo Mas, 2,5 ou 5, ele começa com 750 por semana. Acho que ele vende tipo tratamento, porque, 2 meses Aqui de no Brasil tratamento. também. A gente vende o tratamento. Por exemplo, ofereci aqui, por exemplo, o tratamento de 2 meses a 6 mil, e se a paciente quiser fazer 3 meses a 8 mil. E É aí uma interessante. ampola Porque dá, precisa ter a aquela ampola resposta, de. né? mas aí é é, interessante ver se ela vai ter que graduar, sair de 5 miligramas para Ah, não, com 7,5, mas aí certeza você vai. gradua sim, Jamila. Você começa. Hoje em dia, a gente, por exemplo, a gente nem começa mais com 2,5, tá começando com 5. Isso, Aí faz é. 5, aí 5, 7,5, 10 e vai observando. O que Tem eu pacientes que percebi, têm. eu fui usuária de Ozempic. Então, eu fiz 5 miligramas de Monjaro e não vi diferença. Aí, na semana seguinte, fiz 7,5. Aí foi Aí, bem. passei 2 semanas, 7,5, já tô com 10. Então, se for fazer, por exemplo, essa precificação que você disse, que começar a 750 a dose de 5 miligramas e manter a mesma de 7,5, a gente acaba perdendo, se for pensar na precificação Mas aí eu direitinho. realmente não sei te falar sobre precificação. Aí é Zuleika quem vai te explicar melhor como é que está sendo Entendi. favorável para ela fazer dessa forma.
Sim, Ela que sim, sim. entende melhor disso aí. Eu não Cadê costumo. Zu? Eu não costumo me envolver muito com. Cadê Ninha, né? Ninha tá em Cadê Fortaleza, minha? ela foi dar uma aula lá. Ela tá aí, quem tá lá em Fortaleza foi dar aula lá. Tá certo. Aí você pode falar com ela que ela te responde facinho isso aí, tá? E Tranquilo, vocês meu vão ter amor. aula de Zé Partida ainda, eu acho, de novo, tá? Eu acho que ela Hum, deve estar organizando aí uma outra aula de Zé Partida e aí outros show. temas também de interesse de vocês. Seria interessante naquele grupo que a gente criou lá, você tá lá nesse grupo, né, de médicos, você colocar lá, Jamila, as aulas que vocês querem assistir, se tem algum tema que vocês queiram, né? Porque a gente tenta organizar. É porque tá tão gostoso as aulas. Eu maratono sempre aquele Classroom, gente. Tô viciada. Eu assisto 2, 3 vezes a mesma aula. Ai, que bom, a gente fica É feliz, muito sabe, ter gostoso. esse feedback de vocês, tá bom? Isis Ótimo. compartilhou ali a formulinha dela da artrite, é, e ela colocou ali no grupinho. Vou até fazer uma foto e colocar no grupo, tá? Eu, Ah, já co- colocou eu no grupinho. Ah, eu perfeito. copiei e coloquei. Ah, mas é para isso mesmo, Jamila, para copiar e colar, acabou. Tá bom, meninas. Então, fico feliz que vocês tenham vindo na aula. Qualquer dúvida que vocês tenham, me falem. A gente está aqui, o que a gente não souber, a gente pesquisa e tenta ajudar, tá bom? E falem lá com o Zu. Vou fazer aqui uma fotinha da gente, as resistentes. Abram as câmeras, quem puder. Olha, uma Bel linda, uma lua ali. Então, obrigada, viu, gente, pela presença de vocês. Obrigada. Boa noite. Beijos, tchau. Boa noite.